Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV CBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós teremos a alegria de entrevistar aqui duas pessoas especiais, né? A Larissa Pirchner e Fernanda Vieira. Ambas são advogadas populares. Larissa, bem-vinda aqui no Palavra Ética. Obrigada, Felipe. Fernanda, sinta-se em casa ou no escritório ou no meio do povo, tá? Obrigada, Gilvander. A gente que agradece a oportunidade de participar. É um prazer. Então nós convidamos a doutora Larissa Pirchner e a doutora Fernanda Vieira, advogadas populares, integrantes do coletivo de advogados populares de Belo Horizonte, aqui, porque o que acontece hoje no Brasil é mais ou menos o seguinte: há um grande clamor por justiça. Tem hora que eu fico pensando assim, que se a gente fechar os olhos e esticar bem os ouvidos, um dos maiores clamores que ouviremos é: queremos justiça, justiça, justiça. E tem muitos advogados por aí prestando assessoria empresarial e etc, né? E a Larissa e a Fernanda estão dedicando a vida delas à assessoria popular, assessoria jurídica popular, né? Então, sobre isso que nós queremos conversar aqui. Mas antes de a gente entrar diretamente nesse assunto, Larissa e Fernanda, né, advocacia jurídica, assessoria jurídica popular, Larissa, conta para nós um pouquinho onde que você nasceu, um pouquinho do caminho que você trilhou até se tornar uma advogada formada pela Milton Campos aqui em Belo Horizonte e abraçar a causa dos pobres. Bom, eu sou natural de Governador Valadares, Minas Gerais, e morei lá até os 16 anos. Com 16 anos eu vim para cá, vim cursar o terceiro ano do colégio. Aí, no terceiro ano, tinha que escolher o curso, né? Eu optei pelo direito, ingressei, não estava gostando muito do curso, saí, fiquei parada uns 6 meses e decidi voltar, porque não tinha mais o que fazer mesmo. Aí, até o quarto período eu não gostava do curso de Direito, eu achava que tinha escolhido mal, mas assim, enfim, decidi continuar. Até que eu comecei a fazer um estágio na Defensoria Pública, né? E foi onde que Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Do Estado de Minas Gerais, isso. Foi onde que eu comecei a perceber que existia um outro caminho, assim, que era, né, lidar com essas causas dos pobres, né? Questão mais popular, e acho que foi um marco, assim, para eu poder escolher esse caminho. Então, foi a Defensoria que foi o grande divisor, assim. Aí, depois disso, eu comecei a gostar do curso, né, estudar mais e percebi que tinha uma coisa que eu gostava no direito, né, que era essa advocacia voltada mais para questão popular, né, para os pobres mesmo. Então, foi mais ou menos assim a minha história. Que beleza, descoberta boa. Fernanda, você já esteve aqui no Palavra Ética, mas recorda, para quem não assistiu outro programa, onde é que você nasceu, as principais marcas da infância, da adolescência, até você se tornar advogada e uma lutadora na defesa da causa dos pobres. Eu sou natural de Belo Horizonte mesmo, a minha família é do interior, é de Abaeté, mas eu já nasci aqui, morei lá há muito pouco tempo, né? O curso de Direito eu fui muito levada a ele porque minha avó era advogada, eu tenho 2 tios que são juízes e outros primos que são advogados, então você acaba, né, ficando muito nesse meio. E acabei sendo levada para esse curso mesmo. Como a Larissa, até o quarto período, eu odiava mortalmente o curso de Direito, tinha certeza que eu tinha feito uma péssima escolha, mas eu também não achava interessante eu parar um curso no meio. Eu achava mais interessante concluir o curso e, se de tudo eu não gostasse da profissão, eu faria outra faculdade. Mas aí, depois que eu me formei, né, eu fiz um estágio no Ministério Público. Isso para mim foi muito importante, porque era um promotor de justiça que é uma pessoa muito boa, uma pessoa excelente, que é o Dr. Gregório Assagra, que hoje está até na Procuradoria-Geral de Justiça. E ele que me mostrou que o direito pode ser um instrumento poderoso para a defesa das pessoas, né? Porque ele era muito comprometido com isso, né? Ele era o fiscal da atividade policial em Betim, numa época pior do que a de hoje em Betim, né? Na época do 4º DP, que tinha ciranda da morte, morria um todo dia,
né, e superlotado, e ele brigou muito, lutou muito para acabar com aquele quarto DP, para tirar as pessoas dali, e ajudou muita gente por causa disso. E ele me disse uma vez, de forma muito clara, que eu jamais seria promotora de justiça, porque eu era advogada. Ele falou, você não tem vocação, porque você nunca vai ter coragem de acusar alguém. Você é advogada, você vai defender as pessoas, você vai fazer o trabalho contrário. Porque realmente eu morria de dó de pedir a condenação das pessoas. Aí eu me formei, trabalhei 4 anos no Tribunal de Justiça, fiz um mestrado fora do Brasil. Quando eu voltei, eu já voltei com a ideia de voltar a advogar. Aí comecei atuando de forma voluntária na Associação de Familiares e Amigos de Pessoas em Privação de Liberdade. E aí surgiu a ideia do coletivo para a gente atuar de forma mais ampla. Vocês criaram esse coletivo dos advogados populares. Isso. Então, vamos começar. Larissa, conta para nós um pouquinho, como é que foi que nasceu essa proposta de se criar assim, de forma mais organizada, uma assessoria jurídica popular, que vocês estão chamando de um coletivo de advogados populares? Em Belo Horizonte, a gente já tinha aí vários advogados, né, atuando de forma separada, nessas causas mesmo, né? Mas não era um coletivo, era uma atuação muito individualizada no âmbito nacional já existia o RENAP, né, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Isso. Mas, e aí a gente começou a perceber que existia uma necessidade de unificar esses advogados, né? E demanda tem demais, né? Tem demais. E em torno que lutavam por um mesmo ideal, assim. E a gente começou a fazer os contatos e estamos tentando estruturar isso melhor, né? E estamos em contato com o pessoal do Rio de Janeiro e de outros estados também, onde já existe esse coletivo. Fernanda, tem um número significativo de advogados já participando desse coletivo? Outros poderão entrar? Como é que está? No momento que estão se reunindo semanalmente, que a gente tem reunido semanalmente para discutir os processos, porque a ideia do coletivo é justamente acabar com a atuação individual. Então a gente se reúne para discutir os processos, as medidas que nós vamos tomar, as ações fora do judiciário também, né? Então, atualmente... Então, quer dizer, os processos, cada caso concreto é acompanhado pelo coletivo inteiro? Por todos. E aí, a gente até agora nós temos 6 advogados, com outros que estão procurando, conversando, procurando saber como pode se integrar a isso, né? Então, assim, a nossa expectativa é que a gente amplie esse número, né, que até o final do ano a gente chegue com um número, pelo menos de uns 10 advogados, assim, trabalhando de forma conjunta, né? Isso você diz em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. E vocês já estão tentando ou vão tentar também alastrar essa rede no estado de Minas Gerais? Tem contatos que foram feitos no interior, por causa do Instituto de Pesquisa e Direito e Movimentos Sociais, né, que está iniciando o processo de criação em Minas Gerais, que já vieram a Belo Horizonte, inclusive, para a primeira reunião do Instituto, e nós apresentamos a proposta também do coletivo, que o Instituto tem um viés mais acadêmico, né? E o coletivo vai ter um viés de assessoria jurídica mesmo, né? Os dois se complementam, na verdade. Um precisa do outro para existir. E nós apresentamos a eles a ideia do coletivo e eles ficaram de levar para a sua cidade e discutir isso lá também. Larissa, o direito se organiza em várias áreas, né? A proposta desse coletivo dos advogados populares é atuar em algumas áreas ou em todas as áreas jurídicas? Não, a proposta é em todas as áreas mesmo, criminal, civil, trabalhista, previdenciário, o que viessem. E a gente pretende atuar em demandas assim, individuais e coletivas também, principalmente, né? Envolvendo aí a questão dos conflitos fundiários, da moradia, tanto do campo quanto da cidade. Isso, também. Fernanda, e demanda não falta, né? Não, falta é advogado. Demanda não falta, não. Demanda não é o problema, né? Acho que o importante também é deixar claro que quando o coletivo atua, ele não leva a discussão, não deixa a discussão morrer no campo técnico do jurídico, né? Ele apresenta também uma discussão política, porque as leis não nascem do nada, né? Elas brotam no ambiente político, que é o Congresso Nacional, que é a Assembleia Legislativa.
Então você tem que discutir também o caráter político dessa lei, o porquê dessa lei, né? Que muitas vezes está contrariando o restante do ordenamento jurídico. Então, quer dizer, não é uma assessoria jurídica neutra, como uns dizem assim, imparcial, né? Ou dentro do paradigma positivista, mas ela está também cunhada por um desejo de resgatar a justiça mesmo, né? A gente sabe de que lado do muro a gente está, né? A gente não está sentado em cima do muro, né? Nosso lado do muro é o lado da maioria da população brasileira, que é pobre e desamparada. Né? E aí, Larissa, dá para dizer que o objetivo desse coletivo dos advogados populares, então, não é ganhar dinheiro com a advocacia? Não. Na verdade, o que a gente visa, assim, o que a gente quer é mesmo assim, a emancipação desse cidadão, sabe? A gente, com a assessoria jurídica popular, a gente vai buscar promover, claro, o acesso à justiça, né, para aqueles que não têm condições, mas também a gente quer conscientização, entendeu? A capacitação política também dessas pessoas, dos direitos que elas têm, enfim. Para que as pessoas se tornem mais cidadãs, claro, lutadoras, isso. E para que as causas que ocasionam muitas injustiças sejam resolvidas a partir da raiz, né? Isso, exatamente. Beleza, a prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando a doutora Larissa Pirschner, advogada popular, e a doutora Fernanda Vieira, também advogada popular. Estamos conversando aqui sobre a assessoria jurídica popular. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV CBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando a doutora Larissa Pirschner, que é advogada popular. Estamos entrevistando também a doutora Fernanda Vieira, advogada popular. E a Larissa e a Fernanda, elas fazem parte de um coletivo de advogados populares aqui de Belo Horizonte, e que está atuando em assessoria jurídica popular. Fernanda, assim, vocês já estão atuam acompanhando causas individuais e também coletivas, né? Exatamente. Qual é o desafio isso aí? Tem alguns critérios? Esse coletivo de vocês vão priorizar as causas coletivas? Qual a diferença? Como é que funciona? Olha, o que a gente percebe é que muitas vezes uma demanda individual faz nascer uma demanda coletiva, porque às vezes precisa de um para tomar coragem, para procurar o seu direito, e aí você vai descobrir que por trás daquele um tem mais um monte de pessoas que são daquele mesmo lugar que ele vive, ou que estão na mesma situação dele, do relacionamento dele, que estão vivenciando o mesmo problema, mas não tiveram a iniciativa de buscar uma solução. Aí nesses casos a gente procura promover essa coletivização da demanda, né, que não significa que vai entrar com uma ação coletiva. Muitas vezes as ações vão ter que ser individuais por causa da técnica mesmo. Mas você promove uma mobilização coletiva em torno daquele objetivo, entendeu?
Isso acontece no caso do sem casa, do sem terras, várias, né? Larissa, poderia citar algum dos exemplos, dos muitos que vocês já estão acompanhando? Bom, um exemplo que é até recente, assim, foi de uma comunidade a Vila Braunas, né, situada em Ribeirão das Neves, recentemente. Região metropolitana aqui de Belo Horizonte, de Belo Horizonte. O município ingressou com uma ação demolitória, né, um tempo quase que recorde, aí saiu uma liminar, já demoliram as casas e eles nos procuraram, né, para tentar resolver essa questão mesmo da moradia. E assim, a gente ingressou no processo para tentar reaver os prejuízos materiais que eles tiveram. Mas assim, o que a gente sempre tenta deixar claro para eles que o problema não é só de um, né, que não é só desses 18 que tiveram as casas demolidas, mas é da vila inteira, a questão da moradia, né, e a gente tenta mostrar que eles têm que mesmo se unir, né, e lutar aí em prol de um problema que não é só a moradia, né, que é toda a questão estrutural, as desigualdades, né, a forma como eles são tratados, assim. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro, assim, que é a questão de sempre coletivizar, assim, as demandas, né. Ok. Fernando, muita gente fala assim, eu não corro atrás da justiça, uns é por medo, outros dizem que eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Aí, às vezes, descobre e vai bater na porta da Defensoria Pública Estadual ou da União, né. A proposta, esse coletivo dos advogados populares, essa assessoria jurídico popular, como é que funciona? Vocês cobram por cada ação? Como é que lida com isso? Olha... Ou é como a defensoria, entre aspas, grátis, que quem paga é o contribuinte, o Estado? O nosso objetivo principal é conseguir financiamentos internacionais para custear essa manutenção do coletivo, né? Na eventual caso de cobrança de ações, a gente tem que respeitar o preço de tabela da OAB, porque seria antiético cobrar qualquer coisa menos que isso, né? Então, a gente procura trabalhar dentro dessa legalidade da profissão do advogado, né? O coletivo atua muito em parceria com a Defensoria Pública, né? Onde a Defensoria entende que a atuação nossa com esse viés mais político, mais forte, vai ser mais interessante para atender aquela demanda e o contrário também, né? Hoje a gente tem a sorte de ter em Minas Gerais uma Defensoria Pública extremamente combativa, né? Com defensores que, principalmente os recém-impostados e os antigos... Precisa ampliar o número, né? Claro. E os antigos, muito combativos. Eles sofrem com a falta de número e das limitações da própria função mesmo, né? Que às vezes o problema é num lugar que não tem defensor ainda, e para você deslocar um defensor para lá leva um certo tempo, e às vezes a situação é urgente, a gente tem essa mobilidade maior. Então, muitas vezes a gente vai chegar primeiro, mas a gente vai chegar lá e perceber, não, aqui a melhor atuação vai ser através da Defensoria Pública, o objetivo vai ser alcançado mais rápido através da Defensoria Pública. Então, muitas vezes a gente faz o emergencial para dar tempo da Defensoria chegar junto e auxiliar também. Então, não existe antagonismo e nem tentativa de substituir, né? Nossa ideia é que, no futuro bem próximo, Minas Gerais tenha o número de defensores públicos necessários para a atuação, né, em prol dos que não têm condição de pagar um advogado particular, né? Gente querendo não falta, né? Exato. Larissa, exemplo disso é o que está agora, síndrome, o pavor, né, do despejo está pairando sobre centenas de famílias lá em Timóteo, no Vale do Aço, né? Isso. É uma causa também que vocês estão acompanhando, né? Isso, é uma causa que a gente está acompanhando. E, inclusive, ontem a gente lidou com uma situação que parece que o juiz já expediu um mandado de reintegração de posse, mas tem um recurso pendente, então a gente está muito sem entender. E parece que ele deu para fazer o despejo de 15 dias. Em 15 dias. E assim, a gente tem conseguido atuar porque também está em parceria com a Defensoria Pública, né? A gente entrou em contato com o defensor de lá, porque às vezes também fica difícil, né? A gente sair daqui para ir lá. E a gente está vendo o que vai acontecer, assim, mas nessas situações, assim, dessa forma. Fernanda, qual a avaliação que vocês fazem assim, do Poder Judiciário? Os advogados populares
encontra, porque assim, os clamores são grandes, eu que acompanho aí da perspectiva pastoral, assim, a injustiça está correndo solta, né? Tem muito julgamento que são questionáveis no Poder Judiciário? Infelizmente a gente está num estado, né, que tem um governo extremamente conservador. Isso reflete no Poder Judiciário, que nos últimos anos ficou mais conservador ainda. Ele sempre foi, mas ele conseguiu piorar, né? E você vê que existem desembargadores, existem juízes querendo fazer a diferença, mas que são fortemente coibidos, porque senão eles vão ter prejuízo na carreira, né, sofrem pressão política, o tráfico de influência que corre solto no judiciário mineiro, né? Não existe uma fiscalização. Quem deveria fiscalizar, que é o Ministério Público, também faz o mesmo tráfico de influências, né, que a gente percebe, né? Ninguém admite, mas, né, quem tem olhos vai ver, né? Não tem jeito. E então o Judiciário Mineiro é conservador, julga muitas vezes as causas ao arrepio da Constituição, assim, nega a Constituição com todas as letras, né? O que eu me pergunto em que faculdade eles estudaram, né? Porque na minha dizia que todo ordenamento jurídico tinha que ser compreendido à luz da Constituição. Se ela veio depois do ordenamento, ele tem que ser compreendido à luz dela, né? Até que a gente altere todo o ordenamento jurídico, que levam muitos anos, né? E, infelizmente, aqui em Minas a gente não vê decisões dessa forma, né? Brasília, o STJ, o STF têm tido algumas decisões pioneiras. Mas até você chegar lá, né, muita coisa pode acontecer, um pinheirinho pode acontecer, né, nesse meio tempo, né, e então, assim... Como aconteceu aqui. Como aconteceu, né? A desocupação da Eliana Silva, 350 famílias, né? Nessa perspectiva que você sente também, Larissa? Sim, claro. O Poder Judiciário tem que mudar muito? Muito, e eu acredito também que isso seria um papel dos cursos de direito, né? Que hoje a gente vê que o curso de direito é muito conservador, entendeu? Na faculdade, eu até cito o exemplo da faculdade que eu estudei, a gente tem aí 4 semestres de direito empresarial e 2 semestres de direito constitucional, que é o mais importante, assim. E eu já ouvi falar de vários cursos que não tem direito agrário, não tem direito ambiental. Não tem direito absurdo, urbanístico, né? nada eu disso. não tive. Eu não tive também. Tem que estudar por conta própria. Tem que estudar por conta própria. E agora, diante dos desafios que tem aí, acho que está sentindo no meio dos estudantes e dos advogados aí, vai crescer com facilidade o número desse coletivo? A gente tem hoje no Brasil essa popularização do ensino superior, né? E as pessoas estão ingressando no ensino superior com a perspectiva de ter um emprego que remunere melhor. Isso dificulta bastante a nossa atuação, né? Os cursos de direito proliferaram muito, mas com vistas a concursos públicos, carreiras jurídicas públicas, né? Então isso é um dificultador. Mas assim, a gente nesse tempo que a gente está militando na área da advocacia popular, a gente tem visto que as pessoas se interessam, né? E procuram, porque a vida em função só do dinheiro fica muito vazia, né? E a gente percebe que o ser humano está num momento que ele está querendo dar um pouco de sentido às ações dele. Ele não está querendo ficar só buscando esse sucesso profissional material, né? Ele quer um sucesso profissional de reconhecimento do valor dele como profissional. Fernanda, dá para citar assim, alguns exemplos de conquistas? Porque uma coisa que muito anima as pessoas assim, é dizer, olha, tá dando certo. Foi segurar o despejo de Timóteo no apagar das luzes. Eram 6 ocupações, mais de 600 famílias, né? De madrugada, vocês saíram daqui de carro com... meia-noite. Com o despejo certo, no meio do caminho teve a notícia de que o desembargador deu a liminar segurando o despejo, no meio da madrugada. Isso é uma vitória sem nome, né? A Dandara, os inúmeros mandados de despejo, né? A comunidade Dandara. Para quem não conhece, Dandara, cerca de 1000 famílias, está aqui no Céu Azul, em Belo Horizonte, né? Perseverando há mais de 3 anos. E o coletivo de advogados está sendo decisivo, né? E a defensoria também, né? No caso da Dandara, conseguiram que a ação fosse para a competência da Fazenda Estadual, o que significou um divisor de águas, né? No processo da Dandara, mudou totalmente a perspectiva, né? Da possibilidade de regularização dessa área. Então, isso são vitórias para a gente muito importantes. Na área penal, no coletivo do grupo de amigos, né? Dos advogados que atuam na área penal, a gente nem sabe mais quantas pessoas a gente conseguiu tirar da cadeia, né?
e o próprio reconhecimento do sistema prisional, de que se eles exagerarem, a gente vai em cima, isso dá pra gente, mostra pra gente, né, que a atuação tem valido a pena, né? Os próprios presos reconhecem, procuram e sabem que é ali que vão encontrar o socorro necessário, né? Acho que também nessa ideia surgiu o Libertas, que é o projeto da Defensoria Pública, que colocou defensor público em todas as cadeias do Estado, né? Que também tem feito muita diferença. Então está germinando muita coisa boa por aí, né? Você já sabe se tem algo semelhante em outros estados também, assim, desse coletivo dos advogados? Nós falamos, né, da Rede Nacional dos Advogados Populares, né? Vocês conhecem outras experiências assim de atuação conjunta em prol da defesa das causas populares em outros estados? No Rio de Janeiro, a gente sabe que tem Mariana Crioula, que é uma assessoria jurídica popular também, mas eu acredito que com a criação desse instituto, né, que a ideia é ser mais nacional, a gente vai conseguir estruturar melhor. Assim, como é que chama mesmo o instituto? Instituto de Pesquisa em Direito e Movimentos Sociais. E é importante lembrar que o instituto ele não é só para os advogados, né, também para os estudantes, pesquisadores, né, na ideia aí da gente estar invadindo os cursos de direito também. E pelo que eu estava percebendo aqui, só para explicitar, a atuação desse coletivo dos advogados populares é uma atuação em conjunto, tanto com a Defensoria, com o Ministério Público quando precisa, e com outras forças vivas da sociedade, né? Porque aí é um projeto, assessoria jurídica, política, pastoral, várias frentes, não é assim? Com certeza, a gente sempre procura integrar os movimentos sociais que estão aí lutando todo o tempo, as pastorais, né, os sindicatos, nessa atuação jurídica, nessa assessoria jurídica do coletivo, né? Discutir com eles as medidas que nós vamos tomar, o porquê também, né? Porque é muito importante para quem você atende e para esse grupo de pessoas que eles entendam o porquê dessa ou daquela medida. Né? Por que não entrar com a ação X ou com a ação Y? Por que esperar mais um pouco para entrar com a ação e tentar a via administrativa ou a via política? Então, assim, pesar junto com eles, né, os prós e os contras de todas as ações que são tomadas, né, de todas as decisões que são tomadas, porque você compartilha a responsabilidade dessas decisões também. E o ser humano precisa ser responsável. Né? Exatamente. Larissa, está quase terminando o nosso tempo, mas considerando esses equívocos, né, e aí no currículo das formações dos cursos de Direito, né, Direito Empresarial e Civil demais, e Direito Constitucional, Agrário, Ambiental de menos, faz parte também do objetivo desse coletivo dos advogados populares também dar a formação e capacitação jurídica para estudantes, para o povo e advogados também? Claro, a gente espera que com essa estruturação maior, a gente consiga também dar uma capacitação, um pouco da nossa experiência também, que eu acho que é muito importante, assim, para que a formação não fique só enquanto a gente não conseguir mudar, né, o currículo de um curso de Direito, para que fique também por fora, assim, essa formação mais social mesmo, mais uma outra visão do direito. Ok, Larissa, muito obrigado. Obrigada. Fernanda, obrigadão. Tá? Nós agradecemos. E um prazerão. Então, nós entrevistamos aqui no Palavra Ética hoje a doutora Larissa Pirschner, advogada popular, e a doutora Fernanda Vieira, advogada popular. Elas integram um coletivo de advogados populares aqui em Belo Horizonte, que está atuando em assessoria jurídica popular. Quem quiser entrar em contato com elas, os e-mails delas podem ser encontrados aí pela internet, os Facebooks da vida, é muito fácil, né? Lembrando que a programação aqui da TV Comunitária está acessível também via internet no www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br, e após esses programas serem veiculados aqui, eles vão para o YouTube e para o blog palavraetica.blogspot.com, palavraetica.blogspot.com. Obrigadão de coração a todos os telespectadores e até o próximo programa, com a graça de Deus.